Olá, que os dias sejam em paz. O nosso tema hoje é sobre Páscoa. Com certeza não vamos falar sobre ovos nem coelhos, apesar de não ter nada contra os coelhos, nem mesmo contra os ovos, mas apesar deles engordarem, né? Mas a questão aqui é que a Páscoa é um assunto, eu acho que bastante pertinente, não só pelo calendário cristão, o qual é bastante conhecido para nós no Ocidente, mas também pelo momento em que nós estamos vivendo. Páscoa representa, ou pelo menos traz a mensagem do ressurgir, o Cristo ressurreto. Jesus, o Cristo, esse grande mestre, esse Senhor que veio como um dos maiores exemplos que a humanidade tem e que com certeza movimentou e continua movimentando muito nos corações, através dos ensinamentos, através daquilo que é a direção para nós encontrarmos a nossa libertação em relação a tantas coisas que infelizmente ainda nos assolam. Como eu disse, nós vivemos hoje um tempo diferente, um tempo para muitas pessoas até bastante difícil e que se torna também a partir daí um tempo de incerteza. O que virá depois? Uma coisa é muito certa, o resultado que virá dentro daquilo que nós estamos vivendo, até por conta da história, né, do coronavírus, é um resultado que depende daquilo que nós fizermos no agora. E o exemplo que nós temos através desse momento da ressurreição, né, do exemplo de Jesus ressurreto, é exatamente o de ressurgir daquilo que são, quem sabe, as nossas maiores mazelas ou daquilo que é a nossa escuridão interna, as sombras que ocupam muito daquilo que ainda é a personalidade humana. A partir daí, nós vamos conseguir encontrar nesse exemplo que o amado Mestre Jesus deixou a grande possibilidade de ressurgir como algo novo. Nós temos nesse momento acontecendo, né, nos hemisférios, o solstício que marca o início da primavera no hemisfério norte e para nós aqui no hemisfério sul o outono. Então a primavera é uma representação muito pertinente para nós dentro da ressurreição, porque ressurgir é exatamente o que acontece na primavera para a natureza. A natureza, ela ressurge, ela começa novamente o seu ciclo de transformação, trazendo as flores, trazendo a vida manifesta novamente. É um movimento que se inicia. E nós podemos tomar emprestada essa mesma representação para aquilo que é a nossa resolução enquanto ao que nós desejamos para o próximo momento. Não importa se nós estamos falando sobre esse momento específico de um problema que estamos enfrentando enquanto humanidade ou algo que está relacionado à nossa própria vida, aquilo que é a nossa relação com os dias, com o mundo, a nossa vida individual. Então, a nossa personalidade é a responsável por tudo aquilo que existe no nosso mundo. É exatamente a partir daí que nós temos a possibilidade de olharmos para essas tais sombras que nós falamos, ou, como foi apontado no próprio Evangelho cristão, os pecados, né? Aquilo que é considerado como sendo as nossas faltas. É claro que pecados, eles podem ser interpretados de muitas maneiras, mas a questão aí, eu diria que é olharmos para aquilo que temos internamente quanto o que precisa realmente ressurgir, ou seja, a nossa natureza real, a nossa divindade, o nosso lado realmente cristão, nesse sentido de consciência. Para aqueles que são cristãos, certamente vão recorrer aos ensinamentos do Cristo para que consigam entender e se direcionar. Jesus deixou o maior exemplo. Nós temos outros grandes mestres através da história da humanidade que também fizeram o mesmo, também deixaram um grande exemplo. E não estamos aqui para apontar religião ou filosofia, somente para tentarmos
olhar para aquilo que é o resgate em relação ao que são os nossos princípios e aquilo que pode ressurgir a partir de nós para que nós transformemos o mundo em algo melhor, em algo maior, mais elevado. É isso que acontece através da própria natureza. Ela ressurge para a vida. Então, por que nós não poderíamos ou não podemos ressurgir também para esta vida nova? Depende de nós, depende do respeito que daremos àquilo que são os nossos semelhantes, deixarmos de lado a intolerância religiosa, deixarmos de lado essas discrepâncias que a personalidade cria com diferenças, com egoísmo, com o nosso individualismo. Somos individualidades, somos singularidades. E é a partir disso que, somado a outras individualidades, a outras singularidades, conseguimos realmente alcançar a transformação, a tão sonhada transformação, para manifestarmos aquilo que nós somos, a própria felicidade. Esse, quem sabe, seja o momento de refletirmos a respeito com um pouco mais de propriedade, não só pela Páscoa que está aí, que ela tem representações diferentes, se olharmos também para a Páscoa dos judeus, né, nos nossos irmãos judeus, eles têm a Páscoa, o símbolo da Páscoa, através da libertação que eles obtiveram quando ainda estavam na história presos ao domínio do Egito. Então, a história está aí para contar. Trata-se de uma libertação. Do que nós precisamos nos libertar? Páscoa é exatamente isso. É a libertação, é essa possibilidade de alcançarmos essa realização. E mais ainda, algo que nós pouco damos atenção, aqueles enquanto cristãos inclusive, que foi exatamente não só o ressurgir do Mestre Jesus, mas principalmente a sua ascensão. Essa parte, ela normalmente passa desapercebida. Existem sim os ritos comemorativos na própria igreja cristã, falando sobre os 40 dias depois que Jesus esteve com seus discípulos e ascendeu aos céus. Mas aí está exatamente o maior exemplo de Jesus, aquele que demonstra que nós podemos ascender também aos céus ou à consciência divina, à consciência de Deus, como preferirmos nos colocar nesse sentido. A questão é que isso está em nós. Transformar a vida, transformar o mundo, depende somente de uma única atitude, a nossa. Então, façamos isso. Escolhamos aquilo que realmente nós queremos para a nossa vida, para depois não termos que olhar para aquilo que nós temos em termos de resultado e nos espantarmos com aquilo que se apresenta. Isso eu acho que já está mais do que claro para todos nós. O resultado que temos hoje nada mais é do que o movimento que fizemos lá atrás. Então, o que esperamos para o próximo movimento? O que esperamos para o próximo passo? Pense, reflita. A ressurreição está aí para todos nós. E a ascensão é uma dádiva, aquilo que nós podemos alcançar. Que os dias sejam em paz e todo amor. Gratidão.